Então, galerinha, para a gente encerrar essa primeira parte dos povos indígenas da América, por que não conhecer os nossos vizinhos aqui do litoral norte? Sim, a Aldeia Forte, na cidade da Baía da Traição. Vocês irão amar. O nosso novo amigo, o indígena Gessé, trará muitas novidades. Ele disponibilizou uma entrevista pra gente com fotos, coisas muito legais que vão complementar o nosso aprendizado. Sejam bem-vindos agora à Baía da Traição e conheçam a Aldeia Forte com os indígenas potiguaras. Nessa primeira foto, nós temos o pajé, representante de toda essa tribo. O pajé, junto com o cacique, fazendo a abertura do toré. Em seguida, você está vendo aí um jovem tocador de flauta indígena. Interessante, né? Nessa foto, olha só, o nosso amigo Gessé está mostrando pra gente os competidores de arco e flecha. Ai, que legal! E para fechar, olha que fofinha, a filha do indígena Gessé fazendo a pintura no seu pai. Essa foto é na entrada da firma, um lugar sagrado para o povo potiguara. E nesse vídeo a seguir, vocês verão uma oração na língua tupi, aos poucos sendo inserida de volta ao povo potiguara. O endereino, em Moyangue dele me motar, e o if, e o aqui em Moyangue é. Orera miuara e ambianduara, engue cori orebe, endendiron agai pabarece orebe. Orera come munsara supé, ore moca une pé, tentação de pé. Ore pisiron tie pé, imba é aí basi. Endereino oreme, tecatuta subara é, opa o dia. Amém. Eu vou pedir permissão. Pedir permissão, dar uma palavra também. Chegou o momento de conhecermos o indígena, nosso amigo Gessé. Seja bem-vindo, amigo. Então vamos à nossa entrevista? A primeira pergunta. Explica pra gente como é o dia a dia vivendo na tribo, na Baía da Traição. Pessoal, boa tarde. Sou o professor Gessé, certo? Aqui moro na Aldeia Forte e vou falar um pouco para vocês do dia a dia do povo potiguara. Que povo é esse? Potiguara é o povo que habita o litoral norte da Paraíba, certo? Nós temos o povo potiguara e temos os tabajara aqui no litoral sul. E é isso que eu gostaria de mostrar para vocês de imediato. É isso que eu estou segurando aqui, ó. Feito de pena de arara, certo? E é o cocá. Para muitos pode ser chamado também de penacho. Para quê? Para usarmos na cabeça. Isso aqui é tanto para dançar em comemorações do povo potiguara, como também para o momento de batalha, de proteger, de buscar direitos e garantir nossos direitos, tá certo? E aí ele faz parte hoje da nossa vestimenta cultural, tá bom? E gostaria de apresentar também para vocês, de imediato, esse material aqui, que é o saiote feito de uma árvore chamada imbira de jangada, certo? E aí os próprios indígenas fazem, tem todo um processo de elaboração para que possa utilizar também para a dança do toré, que é a nossa dança sagrada, certo? E aqui, ó, isso aqui é a lança, certo? Nossa lança, que é um bico do agulhão, que é um peixe de alto mar, certo? Foi colocado na ponta, bem resistente, que é usado também para o momento de buscar
buscar nosso direito, de nossa proteção, tá certo? E aqui se encontra o arco e flecha. O arco e flecha, né, hoje não é mais usado com relação à caça, aqui por nosso potiguara, mas por outros povos ainda é usado tanto para pesca como para caça, tá certo? Mas aqui, no caso, o potiguara da Paraíba já é outra situação, tá bom? E aqui, para vocês conhecerem um pouco, isso aqui tem muita força e também ajuda a proteger os indígenas diante das ameaças. Gessé, você pode falar um pouquinho mais sobre o local onde vocês vivem? E a respeito da língua? Nesses tempos atuais, fica difícil manter a língua mãe, a língua original dos indígenas? Pessoal, eu gostaria de apresentar para vocês, tá certo? O povo que eu pertenço, o povo potiguara. A palavra potiguara significa comedores de camarão, certo? Ó, nós vivemos hoje num território que é dividido em 3 municípios. Tem o chamado Rio Tinto, Marcação, Baía da Traição, que é esse que eu habito. É onde minha aldeia ficou localizada, a Aldeia Forte, tá bom? Com relação à língua, a língua dos potiguara é o tupi antigo, certo? Que ainda faz parte, né, do tronco do tupi-guarani. E aqui no Nordeste, infelizmente, um processo de invasão dos territórios, e o nosso território foi invadido no período de 1500, né? Não foi simplesmente descoberto, assim como falam os livrinhos que vocês muitas vezes se deparam, né, com a história que o Brasil foi descoberto. Ao contrário, foi invadido, tá certo, pelos brancos, pelos não indígenas, e hoje, devido a esse processo, nós ainda estamos lutando para recuperar a nossa língua. Mas aí já tem muitas pessoas que trabalham, né, com essa língua, da aula nas escolas, e os alunos estão tendo esse primeiro processo da língua, e aí a gente está buscando recuperar, tá bom? E como funciona a hierarquia dentro da tribo? Quem é que comanda? Quem lidera toda a tribo? Há divisão entre cada tribo ou é um chefe só? São 32 aldeias dentro desses 3 municípios, certo? Cada aldeia tem um cacique, e depois deste cacique ainda tem o cacique geral que comanda todo o território, certo? E aí, junto com o cacique geral, nós temos o chefe da FUNAI, que também é indígena, e que junto com a FUNAI coordena todo o povo potiguara, tá bom? Nós sabemos que muitos costumes são passados de geração em geração. Então fala pra gente, Gessé, para encerrar, o que vocês mantêm da cultura dos teus ancestrais? Olha, com relação a nossos costumes, nossas tradições, o principal deles que foi passado de geração para geração foi o toré. O toré indígena, a nossa dança, que apesar de não ser feito todos os dias, né, mas tem datas específicas que nos ajudam a fortalecer e a manter nossa identidade viva. Identidade essa, identidade indígena, de ser potiguara, de entender o que é ser potiguara, tá certo? E mantemos sim alguns costumes, por exemplo, da agricultura familiar, onde muitos indígenas, os mais velhos, passaram para os seus filhos, que hoje cultivam, passam para os seus netos, assim como a pescaria no mar, no rio. E além dessa plantação, alguns ainda caçam alguns animais, mas não de forma antiga, com arco e flecha, estão um pouco adaptados a essa cultura não indígena, mas sempre fazendo com que o toré, que é a nossa dança, ele permaneça existindo, tá bom? E que não faça com que o povo deixe de existir, porque se o toré, a cultura, se acabar, então o povo se acaba junto.
Desde 1991, o Censo Demográfico coleta dados sobre a população indígena brasileira, com base na categoria indígena do quesito cor ou raça. O Censo 2000 revelou um crescimento da população indígena muito acima da expectativa, passando de 294 mil para 734 pessoas em apenas 9 anos. Esse aumento expressivo não poderia ser compreendido apenas por um efeito demográfico, mas há um possível crescimento no número de pessoas que se reconheçam como indígenas, principalmente nas áreas urbanas do país.